Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir um conteúdo aqui da Jovem Pan Esportes, né? Eu até responder o pessoal, tem um pessoal que tá sentindo falta de eu trazer conteúdo aqui da ESPN. A gente tá aqui num período de tristeza e protesto pela demissão de dois ícones do jornalismo brasileiro, que são o Felipe Facincani e o Fábio Sormani. São perdas inestimáveis aí pra ESPN, porque são dois caras que falavam bobagem o tempo todo, o Facincani um pouco menos, e que era um prato feito aqui, cheio de conteúdo pra gente trazer, debater, reclamar. Sem eles dois, a ESPN perde muito do seu brilho, da arte de falar bobagem. Então eu tô dando mais ênfase aqui no que a gente vê aqui da Jovem Pan Esportes e de outros canais de podcast, né? Porra, coceira. Mas eu vou voltar, é porque assim, não tava tendo jogo, né? Temos que, assim, teve o jogo do Fortaleza, eu fiquei puto, não quis fazer conteúdo. E aí agora hoje vai ter o do Red Bull Bragantino. De repente a gente traz um conteúdo da ESPN aí. Mas bom, hoje nós vamos vir de Jovem Pan Esportes. Título do vídeo é o seguinte: eu acho que o Bruno Henrique vai virar um reticência. Mauro César é direto após nova informação no Flamengo. Eu já vi o Mauro César falando sobre que ele acha que o Bruno Henrique, quando voltar, não vai talvez conseguir. Se ele não conseguir voltar sendo o que ele era, ele vai se reinventar talvez como um centroavante de área, porque ele é bom nisso. E aí, de repente, é isso que ele vai falar aí, se ele acha que vai virar deve ser um centroavantão. Mas vamos conferir, porque de repente ele não falou isso. Trocando de janela, lembrando de te pedir para se inscrever no canal. Ao se inscrever, acione a notificação no sininho, sempre muito importante. Estamos indo ali rumo aos 2.000 inscritos, eu conto com cada um de vocês. Like no vídeo para ajudar esse vídeo a cada vez mais gente. Compartilhe com seus grupos de WhatsApp aí, faz essa moral pro parceiro. Se não quiser compartilhar, beleza, mas se puder, eu vou agradecer demais. E comente, sempre comente aí, deixe comentários para ajudar a gente a engajar melhor. O seu comentário é muito importante, nem que seja para me dizer de que cidade e que estado você é, para que a gente possa saber até onde esse vídeo está chegando, até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. E é isso aí. Like no vídeo, se inscreva no canal 321 Lau. A gente tem aí uma notícia ruim, né? Que o Bruno Henrique, jogador do Flamengo, ele vai ter que passar por uma nova cirurgia. Mas é uma cirurgia simples também. É artroscopia, que é uma cirurgia sem muito trauma. Diz o departamento médico do Flamengo que não deve interferir no tempo de volta do Bruno Henrique, que era ali, né, de 12 meses, no máximo, cerca de 1 ano de recuperação para o Bruno Henrique. Mas é uma situação meio complicada, né, Mauro? Porque o Bruno Henrique, ele é um jogador que depende muito do físico. Ele é um jogador de pura explosão, velocidade. Eu mesmo conversei com meu irmão, que é referência em ortopedia esportiva hoje no Brasil, e ele disse: é muito complicado ele voltar 100% da sua... que ele volte no seu auge físico, porque ele depende muito da explosão e é uma lesão muito séria no joelho. É preocupante o futuro do Bruno Henrique. Justamente, a gente vê o Paulo Henrique Ganso, nunca foi um jogador de velocidade, de explosão, e mesmo assim, as cirurgias no joelho prejudicaram muito a carreira. Assusta uma expectativa do futuro do Bruno Henrique mais pra frente, até pelo jeito como ele joga e a gravidade dessa lesão, Mauro? Mais uma cirurgia? Eu entendi essa cirurgia como meio que um arremate da outra. É um reparo, outra, né? Um pequeno reparo. Não é nada demais, não. Uma coisa simples. Eu entendi dessa maneira. É mais limpeza. Exatamente. Foi o que eu compreendi, até pelo que a gente já viu de tantas cirurgias desse tipo, né? A outra, sim, a reconstrução de uma parte que rompeu, que é muito delicada. Eu acho. Cara, eu vou falar do jeito leigo aqui, que de repente você tá vendo isso daí, você não tá ligado no que aconteceu, e até pra de repente você não ficar que nem o Ederson, que foi jogador do Flamengo, e toda a oportunidade que ele tem de criticar o DP, ele utiliza. O Bruno Henrique não tá passando por uma segunda cirurgia porque cometeram algum tipo de erro. É porque existe um processo de calcificação que gera fibrose, sei lá, que... Por exemplo, no caso do Bruno Henrique, eles tiveram que imobilizar ele por quase 2 meses, eu acho. E aí, a perna dele imobilizada, o negócio lá calcifica de um jeito que ele perde a plenitude do movimento. Então, o que eles fizeram foi mais uma pequena cirurgiazinha para retirada desse material que bloqueia o movimento, para que ele possa ter a amplitude completa do movimento e voltar a movimentar do jeito que deveria. E aí, dar sequência no tratamento. Foi isso que eu entendi. E é por isso que ele fez essa segunda cirurgia aí, por causa dessa questão aí de estar com um movimento comprometido, que é uma coisa natural, já que ele ficou quase 2 meses aí imobilizado totalmente a perna dele.
Acho que ele vai virar um centroavante. Ele não vai depender tanto das arrancadas. Não vai ser um jogador que vai jogar sempre em velocidade. Vai dar uma arrancada ou outra. Aconteceu isso com o Cristiano Ronaldo. Se reinventou. O Romário se reinventou na carreira também. Depois de um determinado momento ele já ficava mais ali próximo da área, mas ele era um cara que dava... arrancava com a bola, que participava mais ativamente. Por exemplo, se você for ver o jogo Brasil e Estados Unidos na Copa de 94, tava amarradão, procura ver o gol do Bebeto. O Romário vem arrancando, dribla um, pum, já faz a jogada, dribla mais um, avança, Bebeto passa, Romário enfia a bola pra ele, que, dá o tapinha na saída do goleiro, aquele tapinha que só na bochecha da rede ele só Bebeto poderia dar, e gol do Brasil 1-0, Brasil classificado pra semifinal. Eu acredito que o Bruno Henrique, se acontecer isso com ele vai se reinventar na carreira aí. E ainda pode ser muito útil para o Flamengo. Eventualmente, mas não vai ser mais aquele jogador. Até porque pela idade. Eu acho que naturalmente já iria mudar com o tempo a sua maneira de jogar. E acho que ele vai virar um centroavante. Ele cabeceia muito bem, tem presença de área. Finaliza bem. E vai virar, de repente, mais um centroavante. Desenvolver mais o jogo de pivô e passar a trabalhar mais dentro da área, correndo num espaço menor do campo. Eu acho que esse vai ser o futuro dele. Acho pouco provável, realmente, que ele consiga ter uma condição de atuar em velocidade com todas aquelas arrancadas como ele sempre fez, né? Mas ele tem outros predicados. Eu acho que ele pode se adaptar numa outra forma de jogar. Se você pegar mal comparando, não estou comparando jogadores, claro, mas eu quero o Cristiano Ronaldo que ele virou. O Cristiano Ronaldo é um jogador de lado de campo. Jogava pelos lados, né? Com muitas arrancadas, driblando em velocidade, mudando de direção. De repente passou a ser um cara de referência. Cabeceia absurdamente também, sobe lá no último andar, passou a ser um goleador de área. Eu acho que o Bruno Henrique, obviamente guardadas todas as devidas proporções, acho que ele vai ter que fazer uma adaptação para uma outra forma de jogar. É muito provável. O que não significa que ele não possa correr, né? Mas talvez não possa dar tantos aqueles tiros, né, que ele dá durante o jogo, quando arranca com a bola, driblando, botando a bola na frente. Independente da lesão, se não fosse lesão, a idade também. Exato. Você vai perdendo a sua estrutura. Naturalmente, acho que ele já iria mudar. Acho que a cirurgia deve acelerar um processo de adaptação numa outra função. Acho até que ele já deve pensar nisso, e o técnico que com ele for trabalhar tem que pensar nisso, para quando ele estiver voltando, já começar a imaginar de que maneira, falando com os médicos, preparadores, vou ter condições de fazer, olha, isso aqui vai estar mais limitado, tal, fazer uma projeção e começar a mudar a forma de jogar. Eu acho que é perfeitamente normal. O jogador muda a maneira de jogar. Eu lembro que o Roberto Dinamite sempre foi centroavante. Aí quando chegou no final da carreira, o Romário subiu, houve uma fase que o Roberto virou meia. O Romário era o Romário daquelas arrancadas dele, põe a bola na frente, ele ia embora, né? E o Romário tinha uma coisa que, assim, eu não me lembro de outro jogador fazer igual. Como ele me irrita profundamente atacante distraído que não presta atenção na última linha, né? No último homem, para não ficar impedimento. O Romário ficava no limite. O Romário, se jogasse hoje, ele ia ser o terror do VAR. Porque muitas vezes ele não estava impedido e dava um impedimento, porque ele ficava no limite. E ele era muito atento, ele prestava atenção no último homem e o Vampeta jogou com ele, ficava no limite. Sempre aquela ameaçada assim. Dava ameaçado e tal, mas ele estava o tempo todo olhando. Dava um migué que estava olhando para lá, mas ele está de olho. O zagueiro distraía, estava dando condição. Petia a bola para ele saía na cara do gol, saía em condições muitas vezes e fazia aqueles gols que tinha muita frieza para finalizar. E o Roberto, muitas vezes, foi o cara que metia as bolas para o Romário. Isso em 86, quando o Romário estava subindo, era moleque, e o Roberto já era mais veterano. Aí o Roberto jogou na Portuguesa também, durante um breve período, 89, e também não era só um cara de área, ele distribuía o jogo, porque o Roberto não era um jogador de rara habilidade, mas tinha boa técnica, sabia dominar uma bola, sabia dar um passe. Como artilheiro do Sim, até hoje. E era um cara inteligente dentro de campo, sabia fazer o jogo. Se adaptou a outra função. O Rincon foi recuado para volante, era um meia mais ofensivo, mudou de função, na época até com o Luxemburgo. Isso acontece. Alguns jogadores viram zagueiros, laterais que viram zagueiros, né? O Sérgio Ramos era lateral, né? Virou zagueiro. É campeão do mundo na lateral. O Diego Souza começou ele era volantão começo da carreira, aí virou um segundo volante, depois virou um meia armador absurdo. Depois, hoje em dia, ele é um novizão, boladaço, que fica dentro da área, faz pivô, faz gol de cabeça, finaliza. Bom jogador. Lateral, virou zagueiro. Ninguém imagina hoje o Sérgio Ramos como lateral. Então acho que o Bruno Henrique vai ter que virar um centroavante, um homem mais de área, trabalhando numa área menor do campo. Ele que hoje corre ali 40 metros, 50 metros atrás da criança ali. Acho que isso deve mudar. Mas é muito cedo, né? A operação dele, eles fizeram uma estimativa de 10 meses, né?
tem o quê? 2, 3 meses que ele se machucou? Então já tem muito tempo até lá. Vai voltar, se tudo correr bem, na metade do ano que vem, alguma coisa em torno disso. Você citou o Arboleda, né? Eu tenho a informação que o Arboleda tem treinado forte. Está treinando muito forte. E que teria até, digamos, condições de estar nesse grupo aí, seria um grande reforço. Mas por decisão, estou dando a informação que eu recebi, por decisão do São Paulo, para evitar que possa ter algum probleminha, volte a sentir alguma coisa, e ele poderia ficar fora da Copa do Mundo. Então, para preservar o jogador, entendendo que era uma cautela necessária para ele participar da Copa e para protegê-lo também, o desejo dele é participar da Copa do Mundo. Claro, decidiu não colocar no pacote para esse momento do São Paulo, mas ele já está treinando forte, a recuperação foi muito boa. Cara, não tem nada a ver com o nosso Mengão, mas o Arboleda é jogador do São Paulo. O São Paulo tá na decisão da Sul-Americana aí. O cara talvez tivesse condição de estar lá junto com os caras para poder reforçar o time deles para essa decisão aí da Sul-Americana. Porra, você aceitaria na moral o Flamengo ter um cara numa situação dessa, um jogador que até tem importância dentro do nosso clube, do nosso elenco, e o Caboclo não ir para ele se preservar para a Copa do Mundo? Pô, na moral, Copa do Mundo, pô, foda-se a Copa do Mundo. O Flamengo tá na decisão, o cara tem que estar apto para jogar a decisão. Ah, o Arrascaeta, de repente, tá com a pubalgia, vai ser preservado pra Copa do Mundo. Um caralho, eu quero que ele se preserve pra Libertadores, pra final. Pra poder ganhar do Atlético Paranaense, se Deus quiser, a gente ser campeão de novo. Tô cagando pro que vai acontecer com o Uruguai na Copa. Mesmo que fosse o Brasil. Pelo amor de Deus. Boa, o que é uma boa notícia, né? Sem dúvida, pro São Paulo, quando ele voltar, e para ele, a garantia de evitar um probleminha que pode ressurgir e pode tirá-lo em cima da Copa do Mundo. É isso. Ô, Vamp, essa situação do Bruno Henrique, né? Você disse que ele já mudaria. Mas o Bruno Henrique ainda explorava muito a velocidade. Eu falei que quando ele, passado sim, quando ele se machuca. Mas vai prejudicar muito o futebol do Bruno Henrique. Porque tudo bem, ele pode ser um bom centroavante. Mas a grande virtude dele, onde ele era decisivo realmente pro Flamengo, era aquele tapa na bola na esquerda, que ninguém segurava. E ali, até quando o Flamengo pegava equipes retrancadas, sempre saía do Bruno Henrique um desafogo ali pela ponta. Você acha que como centroavante, se realmente ele mudar a sua forma de jogar por causa dessa lesão que foi grave, você acha que pode prejudicar muito o futebol do Bruno Henrique? Ou você acha que ele pode ser muito eficiente também como centroavante? A gente sempre torce aí pela superação, né? A gente viu atletas aí com... que você esperava que não ia voltar mais, esse negócio de lesão, por exemplo, assim... Eu vi esse negócio de artroscopia, a gente viu que o Baresi jogou na Copa do Mundo, na final da Copa do Mundo, 5 dias depois fazendo a artroscopia, que é mais uma limpeza, né? Mas o Bruno Henrique a gente torce muito, porque ó, o Vidal viu o Rodinei jogando e falou, ó, avião. Imagina se ele visse o Bruno Henrique no auge. Puta que o pariu. Eu fui jogar um jogo de festa aí, que são uns 8 anos atrás. Pô, o Bruno Henrique lá no estádio do Barueri lá, parecia um foguete, irmão. Ele passava assim, a gente olhava assim, eu Edmilson, digo, o que é esse maluco aí? Que esse maluco? Um foguete. Não vai perder logo isso da noite pro dia, né? Uma lesão muito séria. Ai. Mas a fisioterapia, às vezes o cara fala assim, o professor é 10 meses. O médico joga muito pra cima, né? Às vezes o cara se recupera em 7. Porque se recupera em 7, você viu? O departamento médico. Mas aí tá certo, porque. tem que jogar pra cima, né? Porque pode ter uma intercorrência aí, mas. E depois, se não cumpre aquele prazo que já foi dado, a gente. Aqui entre nós vamos dar uma cornetada, né? Vamos dar uma cornetada. Esse departamento médico desse clube aí não é eficiente. Na maioria das vezes, o departamento médico não dá esse prazo, contando só com o trabalho dele. São, sei lá, 10 a 12 meses pro Bruno Henrique estar em campo de novo, né? Mas a gente sabe que daqui, sei lá, mais uns 4, 5 meses ele vai estar treinando no campo ali, chutando a bolinha, já correndo com os outros companheiros, etc. E até ele entrar em campo de novo, iniciar uma partida ou entrar no decorrer de uma partida, deve levar mais um tempo. E essa parte não depende mais do departamento médico. Tem muito da cabeça do jogador também, por exemplo, daqui com 7, 8 meses ele volta. Mas, porra, tem o psicológico do cara de ele achar que ele vai se lesionar de novo. Por exemplo,
vamos botar aqui a perna boa. Pô, pra ele dar um chute valendo na bola sem achar que vai se lesionar, pô, demora um pouco. Tem todo esse processo. O sujeito sentir alguma dorzinha que faça ele voltar para uma fisioterapia para poder fazer mais um reforço. Então, não é só essa coisa que eles falaram aí, que eles jogam para cima. É porque tem uma parte do trabalho que não depende do departamento médico. E aí os caras fazem uma previsão, ó. Para voltar a campo é 10 a 12 meses. Mas se a recuperação do cara clínica for rápida e a adaptação novamente aos gramados for rápida também, dá para voltar, sei lá, em 8, 9. Talvez nos próprios 10. Não sei. Falou 7 meses, já estamos no 9º mês. Como é que foi? Então o médico, eles preservam esse negócio de prazo, ampliam e tentam, todos o departamento, claro, é o médico, é o fisiologista, é todo mundo, tenta antecipar o prazo. Eu acho isso é normal, perfeito. Um assunto que já gerou muito debate no Flamengo é o departamento médico. E em cima dessa situação do Bruno Henrique, o Ederson, ex-jogador do Flamengo, que passou maus bocados lá com lesão, ele se pronunciou e deu uma declaração polêmica. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguir o cirurgião, o Luiz Antônio Vieira, responsável, né, que vai ser o responsável pelo procedimento da cirurgia. Ele deixou claro, o Bruno passou por uma cirurgia complexa, de reconstrução dos ligamentos cruzado anterior, colateral lateral e do canto posterolateral. O tipo de reconstrução realizada fez com que precisássemos deixá-lo imobilizado por 6 semanas. Aí, ó, foi o que Como eu falei. disse o Mauro aí, 6 semanas, um pouco mais de um mês e meio. Com poucos movimentos. Sabemos que isso favorece uma produção de aderência na articulação. Ele atualmente se encontra com o joelho estável. Então é uma informação importante que o Bruno Henrique se encontra com o joelho estável, boa extensão, mas na questão da flexão ainda precisamos de evolução. Como está com 3 meses, indicamos uma artroscopia para liberar aderências da região e manipularmos o joelho para que alcance a flexão total da articulação. Então tá explicado aí o porquê da cirurgia, é para liberar as aderências da região. Então, realmente, é mais um procedimento para evolução do Bruno Henrique e não uma complicação da lesão no joelho. Aí o Ederson, por sua vez, ex-jogador do Flamengo, ele se pronunciou sobre essa cirurgia do Bruno Henrique, a nova cirurgia. Infelizmente, já vi esse filme. Sinto muito pelo Bruno Henrique. É complicado estar nas mãos de pessoas, olha aí, ó. É complicado estar nas mãos de pessoas que não sabem o que fazem. Então, ó, o Ederson bem insatisfeito com o que ele passou. A questão do Ederson, cara, é que assim, o Fagner deu uma entrada... Ele já tinha um histórico de lesão desde a carreira dele toda. Já chegou no Flamengo meio duvidoso, porque ele veio fácil pro Flamengo justamente por causa desse histórico de lesão. Talvez já tenha chegado até meio lesionado. Aqui está o que eu achei. Que loucura. E talvez já tenha chegado no Flamengo até meio lesionado. E aí, cara, ele vivia no departamento médico. Até câncer esse cara teve quando tava aqui. Loucura. E aí, mano, esse cara ficou tanto tempo no departamento médico que ele deve ter se formado em medicina. E aí ele acha agora que ele pode apitar no que faz o departamento médico do clube, saca? Quando aquele zagueiro Denner, acho que é Denner o nome do zagueiro, era até promissor, assim, eu vi pela copinha que ele fez, encerrou a carreira por alguma complicação de lesão e etc. O Ederson se meteu. Quando saiu do clube, passou um tempo, o Ederson deu um piti louco lá e ficou falando uma opção de coisa. E agora tá falando de novo. Só que dessa vez o que ele tá falando, de verdade, é complicado o sujeito dar uma opinião sem saber do que tá falando. Assim como ele acha que a galera o jogador tá nas mãos de gente que ele não sabe o que tá fazendo. Ele tá falando num troço que ele não sabe do que ele tá falando, saca? A explicação que o médico deu é totalmente plausível, saca? O Bruno Henrique teve essa lesão escrota, ele saiu do campo de maca, todo ruim.
Num dia desse aí ele tava no campo com os caras, correndo, brincando com eles, não sei o que, andando normalmente, saca? Bizarro, de verdade. Eu acho que ele tinha que ter calado a boca, falado nada, esquecer o Flamengo e viver a vida dele, sabe? Porque é meio merda. Ele encerrou a carreira precocemente, etc. Porque não tinha mais condição de jogar, por uma série de fatores. Mas eu acho que talvez seja zoado ele ficar botando a culpa disso daí no clube, sendo que ele já tinha um histórico de lesões longo na carreira, pô. Não foi só no Flamengo que ele se lesionou, não. Passou no Flamengo. Você lembra, Mauro, qual foi a lesão dele? Eu lembro que foi uma entrada criminosa, né? Foi do Fagner? Foi do Fagner. Foi do Fagner. O Ederson teve uma lesão gravíssima e aí ele ficou por muito tempo. Mas o Ederson, já, assim, além dessa lesão, ele teve várias lesões, né? Na carreira inteira, né? E no Flamengo ele ficou um tempão ali. Teve até um problema depois de câncer e tudo mais. Sim, foi. Teve vários. Quando ele teve esse câncer, o Flamengo ainda estendeu o contrato dele para que ele pudesse se tratar e se recuperar ainda, sendo jogador do clube. E o contrato dele... E não é que assim... Ah, não, porque... Pô, e tu queria que o Flamengo mandasse ele embora? Não é mandar embora. O contrato dele acabaria com ele ainda doente. Aí tu vai falar, não, mas a lei não permite que o sujeito saia do clube, vá mandar embora doente. Mas a questão é que o contrato dele vigente acabaria. Aí eu já não sei se a lei prevê alguma coisa a respeito disso. Não tô ligado, não fui me informar. Mas o contrato acabaria. Se o clube não renovasse, ele ficaria sem contrato. O clube foi atrás dele, renovou a ele mais um ano, sei lá. E aí ele teve tempo de se tratar e etc, tranquilo. Loucura, cara. Vários problemas de saúde, né? Enfim. Infelizmente ele foi um jogador marcado por muitos problemas. Não foi só esse da disputa de bola com o Fagner, que foi que teve muita repercussão na época. Hoje, o departamento médico do Flamengo já vem sendo menos questionado, né, Mauro? O departamento médico do Flamengo não tá tão cheio quanto já esteve naquele período. Parece que houve uma melhora, né? Sim. Tem menos gente lá no departamento médico, sinal de que o trabalho... Acho que agora é só o Bruno Henrique, o Rodrigo Caio e o Pulgar. Melhorou, né? Porque houve um momento que tinha 10 jogadores machucados, uma coisa absurda. Agora, tem esses dois que estão com lesões graves, o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio. Então, hoje, você estava falando do departamento médico, hoje são poucos jogadores machucados, né? E dois com situação grave aí, né? Não é culpa do departamento médico, né? O cara se machuca, paciência, longa recuperação, mas não tem mais aquela turma toda ocupando lá o departamento médico, né? Agora, esse tipo de coisa que o Ederson falou é muito difícil, né? Uma coisa entre ele e os médicos do Flamengo, né? Não tenho a menor condição de fazer um comentário sobre isso, eu não sou médico, quem sou eu para falar a respeito de um assunto como esse? Ô Vamp, quando um jogador ele sofre a lesão e fica muito tempo no departamento médico de um clube, a gente viu, com o Ederson ele questiona muito. Tem jogadores que até buscam atendimento fora do clube, né? Quando não tem confiança no departamento médico. Você já viu essa situação acontecer? Você já teve alguma lesão que você sentiu que o departamento médico não te tratou da melhor forma? Não, nunca tive problema no departamento médico, não. A única lesão grave que eu tive na minha carreira toda, uma dos traumas assim, torcer tornozelo e moleza, foi a lesão de cruzado. Só que tinha um problema no Corinthians, né? O Corinthians, na época, o doutor Joaquim Grava estava brigado lá com a diretoria. O doutor Joaquim era médico da seleção e do Corinthians por um certo tempo, junto com o doutor Runco, lá do Flamengo. E aí, eu digo, pô, mas o doutor já foi meu médico aqui, então deixa o doutor me operar. A diretoria do Corinthians não deixou, né? E eu, como funcionário, também fui muito bem operado também pelo doutor Moisés Cohen, né? Operei com ele. E aí depois a recuperação, né? Fazer a fisioterapia. Tanto que eu encontro o doutor Moisés, eu nunca tive mais nada também no joelho. Ele fala, pô, Vampir, eu errei na sua cirurgia. Anos depois ele falou para mim, eu digo, mas como, doutor? Você errou na minha cirurgia, você não senti nada. Eu não, era para operar a sua cabeça, não o joelho. Isso é verdade. E por aí, doutor, pô, dá mais... O vídeo tá serião. Pô, tô aqui, ó. Caralho, eu tô pensando, né? Pô, o médico errou. Errou na cirurgia do Vampeta, que loucura. O pós-cirurgia que você tem que estar muito motivado para fazer as fisioterapias, viu? Eu mesmo, eu fazia tudo certinho. Eu chegava dia de sexta, eu falei, sextou, não vou fazer nada. Eu saía, tomava meu gelo. Porque você tem que ter... fazer fisioterapia, você tem que... Tem que ter saco, né? Muito apoio mesmo. Muita vontade mesmo. Em cima do que o Asmar colocou sobre a mesa para a gente conversar, é o seguinte, alguns atletas estrelados,
eles têm, entre aspas, um staff particular. Né? Eu te falo, professor, que os preparadores físicos do clube não gostam, viu? Não, então, mas eles têm... A maioria tem. Os mais estrelados, né? Eles têm um staff particular, fisioterapia, às vezes até um médico. Quando a relação é muito boa, eles interagem. Entendeu? Que é o mesmo tratamento que o fisioterapeuta, por exemplo, faz no clube, aquele que vai fazer na casa do atleta, faz a mesma linha. Então, intensifica a recuperação. Eles se entendem. Por exemplo, o Neymar tem o Ricardo Rosa, que é da seleção e também do Paris Saint-Germain. Então não dá... Não dá confusão. Não dá confusão. Às vezes é o mesmo profissional. Médico, a mesma coisa. Eles podem... mas ele é meu médico há 10 anos, eu não queria cortar o vínculo. E esse médico é amigo do outro, ou então conhece, o outro respeita. Eles conversam. Por telefone, o que você está fazendo? Estou fazendo aqui. Então, existe isso. Existe essa interação. Existe também aquilo que o Vampeta acabou de dizer, que em alguns momentos existem narizes torcidos. Né? Aquela equipe do clube não se sente confortável sabendo que o atleta está sendo cuidado ou tratado por outro. É um negócio caminhar na linha do equilíbrio, então é um monte de cristais aí com muito temor para que eles não trinquem. É mais ou menos isso, né? Tá certo? Cara, eu acho realmente que o Bruno Henrique vai se reinventar na carreira no futuro aí, caso ele perceba que não tem mais como ele jogar naquele pique da velocidade o tempo todo. E ele tem condições disso, ele finaliza bem, cabeceia bem, tem a presença de área maneira, é um jogador inteligente, tem habilidade, tem talento, é um cara decisivo. Então, porra, eu não tenho dúvidas de que ele vai, de repente, diminuir um pouco a faixa de campo onde ele joga e se reinventar, ainda vai ter condições de ser um jogador muito útil pra gente aí no futuro próximo. Tomara que Deus aí ilumine aí a recuperação dele, porque é um cara que eu gosto muito, é um dos principais jogadores aí do Flamengo, é um dos ídolos nossos, da nossa história, né? Eu vejo toda a capacidade de ele voltar e ainda ser útil, decisivo, importante. Quero muito ver o Bruno Henrique de novo com a camisa do Flamengo. Diz você o que você acha a respeito disso aí, por favor. Deixe seu comentário, é muito importante. Nem que seja para você comentar sua cidade, seu estado, para eu saber de onde você é e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo, ou apenas para você desejar uma força aí pro Bruno Henrique nessa recuperação. Força BH. Vamos trocar de janela? Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, sua inscrição é muito importante. Ao se inscrever, acione a notificação no sininho, deixa o like no vídeo, imprescindível. E é isso aí, vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui!